E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje vamos continuar o assunto sobre bactérias. Só que dessa vez nós vamos falar de bacterioses, doenças causadas por bactérias. Vamos dividir o assunto em duas aulas, bacteriose 1 e 2, já que é um assunto muito extenso. Então, estão preparados para a aula? Vamos lá! Então vamos entender um pouco como é que se comporta essas bactérias que trabalham com essa relação de patogenose dentro das células humanas. O que é que significa ser um indivíduo patogênico? Ser patogênico é aquele que é capaz de provocar uma alteração celular ou uma determinada doença. Essas células devem ser capazes de controlar o metabolismo da célula infectada e ela deve resistir às defesas provocadas pelo seu corpo. Por isso que a maioria das bactérias, elas procuram, ao infectar um hospedeiro, praticar a reprodução assexuada, que não é uma reprodução qualitativa, mas é uma reprodução quantitativa, ou seja, eu consigo me reproduzir rápido demais, tentando burlar essas defesas, que deve ser a característica de um agente patogênico, mas, em contrapartida, conseguir gerar uma defesa contra aquele patógeno, ele deve conseguir eliminar todos os indivíduos, já que pela reprodução assexuada, todos promovem o mesmo tipo de reprodução. Então vamos listar aí um conjunto de doenças que são provocadas por bactérias. Vamos falar quem é o agente que provoca, vamos falar como você se contamina, os sintomas, possíveis profilaxias, possíveis defesas daquela doença. Então vamos começar com a acne. Sim, a acne, a espinha do rosto, ela é provocada por uma bactéria. A acne é provocada pela bactéria Propionibacterium acnes ou Propionibacteria propionicus. Essas bactérias fazem parte ao longo do tempo da sua flora da pele. Elas vivem na sua pele durante toda a sua vida. Então por que se ela vive na minha pele toda a minha vida, por que quando eu entro na puberdade eu começo aí com os processos de gerar acne, espinha? Basicamente, ambas as bactérias, elas se alimentam de gorduras liberadas pela pele. Quando você provoca aí uma atividade física que você vai suar em gordura, num período longo, sem tomar um banho, você gera essas gorduras, então essas bactérias elas vão e comem essas gorduras, gerando aí produtos para o seu processo energético. Quando você chega na puberdade, o aumento hormonal provoca um aumento de trabalho das glândulas sebáceas, principalmente em pessoas que têm pele oleosa. Pessoas que têm pele seca sofrem menos com o problema. Essas pessoas que aumentam os hormônios e, consequentemente, aumentam a produção das glândulas sebáceas, faz com que essas bactérias do gênero Propinium acabem procurando os folículos pilosos, onde estão sendo produzidos essa gordura. Essas bactérias invadem o folículo piloso e, consequentemente, começam a se alimentar dessas gorduras excessivas da glândula sebácea. Essa infecção gera uma atração das defesas corporais, como por exemplo os glóbulos brancos, os macrófagos, eles vão até esse local para defender. Ocorre o fechamento do folículo piloso, gerando assim a formação de pústulas, de pus, já que os glóbulos brancos começam a comer essas bactérias para tentar lhe defender desse excesso bacteriano, e aí eu formo lá a bolha de pus. Dependendo da quantidade, do modo que você se defende, de como você encara esse agente, eu formo, além das bolhas de pus, das pústulas, das espinhas, também eu formo processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios, eles podem ser leves e podem ser graves, e podem perdurar por momentos distintos da vida. Vai depender de cada pessoa. Podendo que, pós-puberdade, eles continuem. E aí você tem que investigar se os seus hormônios estão ok, principalmente as mulheres.
eu tenho 25, 30 anos e continuo com espinhas, então eu tenho que ir ao ginecologista procurar e identificar quais hormônios estão excessivos para que eu ainda tenha a alta produção de gordura nas glândulas sebáceas. Qual é o tratamento para esse processo? Você tanto pode trabalhar principalmente no processo de higiene da pele, você sempre mantendo a sua pele seca, como também você pode trabalhar com processos de antibióticos. Nós temos aí alguns antibióticos conhecidos como o Roacutan, que é um antibiótico para acnes graves. Vamos falar agora do botulismo. O que é o botulismo? É uma doença que poucas pessoas conhecem, mas essa doença ela é muito comum no Brasil, tendo entre 500 até 1.500 casos ano. Essa doença é causada por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. É uma bactéria gram-positiva, anaeróbica, que forma endosporos. Então vamos por partes. Qual é a significância dessa bactéria ser gram-positiva? Nós vimos na aula passada que as paredes celulares das bactérias elas podem ser gram-positivas ou gram-negativas. O tipo de antibiótico que você vai empregar para aquela bactéria ser eliminada é muito importante. Só que essa bactéria ela é anaeróbica, ou seja, ela sempre vai procurar ambientes sem oxigênio. O oxigênio para essa bactéria era como se ele fosse tóxico, ele vai eliminar essas bactérias. E ela gera endosporos. O que é que são os endosporos que nós vimos na aula passada? É um tipo de reprodução, que na verdade não é uma reprodução, é uma tentativa de um indivíduo de sobrevivência. Quando esse indivíduo ele encontra ambientes desfavoráveis, ele forma cistos, endosporos. Ele perde parte do citoplasma, guarda o núcleo numa cápsula e espera as condições voltarem a ser favoráveis para reaparecer. Por isso, hoje, o meio mais contaminante são os enlatados. Eu encontro o Clostridium botulinum no solo. E esse solo, ou por meio de ventos que bate no solo e carrega os endosporos, ou por meio de mãos contaminantes, é muito comum eles contaminarem enlatados e envidrados. Então eu vou enlatar algo, vou colocar uma substância num vidro e vou embutir para vender para a pessoa. Se o Clostridium botulinum estiver naquele local, o que vai acontecer? Ele vai começar a produzir endotoxinas ligadas aos processos energéticos, ou seja, se o ambiente estiver favorável, esse esporo renasce e eu vou liberar a toxina. Essa toxina ela pode causar vários problemas, como vômito, dor de cabeça, cefaleia, dor abdominal, asfixia, que é o ponto culminante desse processo. Dificuldade de deglutição e fraqueza, ou seja, literalmente a pessoa ela vai tendo perda de movimentação respiratória, fechamento da glote e eu vou morrer asfixiado. Então eu nunca ouvi falar isso. Por isso que você ouve vários conselhos que muitas vezes você não entende. Por quê? Quando você for ao supermercado, não compre latas amassadas. Por quê? Porque quando você vai enlatar, a indústria ela toma todo o cuidado para eliminar esses endosporos. Mas vamos supor que sobre algum. Então a empresa ela gera algumas substâncias como aquela águazinha da salsicha, do milho, como substâncias naquele local que deixam o ambiente desfavorável para esses endosporos. Mas no momento que você abre o enlatado, aquele ambiente voltou a ser favorável. O que é que acontece muitas vezes quando uma lata está enferrujada, quando uma lata está amassada? O ambiente voltou a ser favorável cedo demais. O ambiente voltou a ser favorável cedo demais. Qual é a consequência disso? O indivíduo já pode estar naquele local liberando toxinas. Então você tem que comprar enlatados e envedrados totalmente intactos. Lembra quando você vai abrir aquela latinha que ela tem a resistência, que você tem que postar um plásticozinho, o ar entra? Pronto, a partir daí a indústria garante que aquele alimento está pronto para o consumo. Só que depois de você abrir, você tem que tirar o produto da lata, tirar o produto do vidro, porque se eu tiver endosporos, agora aquele ambiente está favorável e eu passo a fabricar as toxinas. Como é que eu vou combater esse indivíduo? Eu vou tomar soros antibutolínicos para poder tentar evitar. Então, ao final dos primeiros sintomas, procure o seu médico.
Ítalo, mas esse termo botulínico me lembra algo, realmente. Você lembra aqueles tratamentos estéticos que muitos dermatologistas ou clínicas de beleza fazem para rejuvenescer o corpo, tirar linhas de expressão, chamado Botox? O Botox é um produto derivado da toxina do Clostridium botulínico. Exatamente, eu pego aquela toxina que mata, enfraqueço, preparo um produto com ela, aplico na musculatura e ela enrijece a musculatura, endurece, olha. Aquela toxina fraca deixa aquele seu local morto por um tempo. Imagine ela pura. Então, tenha cuidado ao comer enlatados. Vamos falar agora da doença de Hansen, hanseníase e antigamente conhecido como lepra, desde os tempos antigos. A Hansen é causada por uma bactéria chamada Microbacterium leprae. E essa bactéria é em formato de bacilo e é uma bactéria gram-positiva. Essa bactéria você pode se contagiar pelo toque. Então, um local que uma pessoa que tem Hansen tocar, houver secreção na mão dele e você tocar na sua pele, você pode se contaminar. Por aerosóis, tosse, espirro ou a proximidade da fala ou contato com os ferimentos do indivíduo. E aí o que acontece? A bactéria, ao conseguir penetrar na sua pele por um ferimento, ou pelas vias nasais ou pela boca, o que essa bactéria faz? Ela vai se instalar na pele e ela vai se distribuir nos seus nervos, fazendo com que esses nervos percam a sua funcionalidade. Por isso, uma das principais características da Hansen são exatamente manchas esbranquiçadas na pele, indolores. Ou seja, você aparece ali uma manchinha, aquela mancha na pele, ela é insensível a você furar, a você botar algo quente, a você beliscar. E essas manchas indicam que a bactéria está se proliferando naquele local e futuramente o que ela vai fazer? Ela vai fazer lesões, buracos enormes na sua pele. Olha que coisa interessante, o buraco não dói. Por que ele não dói? Exatamente porque as bactérias comeram os nervos sensitivos, literalmente, né? Elas acabaram anulando esses nervos sensitivos que fazem a comunicação com o teu sistema nervoso central. Ao longo do tempo você vai gerando aí problemas imunitários e essas bactérias também vão eliminando tecidos moles. Então é muito comum você ver pessoas com hanseníase perdendo orelha, dedos, nariz, bochecha, começa a diminuir esses locais. Como é que eu posso me tratar da Hansen? Eu posso me tratar tomando antibióticos. Então, se eu for diagnosticado hoje com a hanseníase, existe um tratamento longo de 2,5 a 5 anos se tratando contra a Hansen. Elas vão tomar, as pessoas da família que não se contaminaram vão tomar uma vacina para evitar o início do processo dessa bactéria. Olha que coisa interessante, a Hansen é uma bactéria histórica. A Bíblia já comentava sobre a hanseníase há mais de 3.000 anos atrás. Por exemplo, o povo de Israel, eles tinham como obrigação avisar aos médicos, que na verdade eram os líderes religiosos da época, os levitas, que apareceu qualquer mancha branca no corpo. Então, se você fosse israelita e você tivesse uma mancha branca no corpo, você tinha que avisar o levita, olha, apareceu essa mancha. O levita foi treinado por Deus, segundo a Bíblia, para identificar se aquela mancha branca indicava, por exemplo, uma giardíase, uma amebíase, um pano branco, ou se era Hansen. Qual era a observação simples? O toque, ele furava o local. A pessoa, não está doendo. Não está doendo, ele tinha obrigação de pegar as coisas, sair do acampamento e ir morar longe. Eles tinham que se enrolar para evitar o contato dos ferimentos. E quando uma pessoa chegasse perto dele, ele tinha que gritar impuro. Ou seja, eles eram segregados, exatamente porque não havia cura. Uma vez leproso, eu ia carregar a lepra até a morte. Nessa figura aí mostra uma situação interessante nos tempos de Cristo, que a Bíblia mostra que um leproso chegou a tocar. E na lei mosaica, quando um leproso tocava numa pessoa, a lei garantia o apedrejamento dessa pessoa. Ou seja, ele ia ser morta porque ela teve a audácia de tocar em alguém sabendo que era doente. Mas a Bíblia diz que Cristo curou esse homem.
E um outro exemplo dessa foto aí é aqui em Maracanaú, o antigo leprosário chamado Colônia Antônia Justa, que até a década de 60 recebia todos os leprosos da região. Você foi diagnosticado com Hansen, você era isolado, ia para a Colônia Antônia Justa em Maracanaú, vivia numa área restrita. Com o tempo, o que começou a acontecer? Os familiares começaram a ser trazidos para próximo e eram separados por muros. Ou seja, você conseguia olhar para o seu parente com Hansen pelo muro. Então você tinha um afastamento, mas um certo convívio. Era uma certa questão aí de humanização, até aquela pessoa morrer de Hansen. Mas com o desenvolvimento das vacinas, eu parei de trazer essas pessoas para a Colônia Antônio Justa e hoje a Colônia Antônio Justa em Maracanaú é um bairro de tantas casas que foram criadas na redondeza desse hospital antileproso. Vamos falar agora de outra doença muito conhecida, que é o tétano, causado por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Mas Ítalo, nós não falamos agora do Clostridium botulinum? Exatamente, elas são primas do mesmo gênero. São bactérias gram-positivas anaeróbicas. Ou seja, essa bactéria não suporta oxigênio. Por isso que um dos tratamentos, que eu vou até antecipar, é exatamente você limpar o ferimento quando você se corta com água oxigenada. Como é que eu me contamino, né? As pessoas têm aquela falsa ilusão que é só com prego enferrujado. Não. Os esporos do Clostridium tetani estão no solo ou em fezes de animais e humanos contaminados. Animais como o cavalo, como a vaca, porque as fezes são ambientes anaeróbicos, né? Lá tem muito gás butano. E esses gases butano são ótimos para o desenvolvimento dos esporos desses tipos de Clostridium. Então, quando você tem um ferimento na pele aberto, se você pisar na fezes de um cavalo, de uma vaca, de um humano, você pode estar trazendo para dentro da sua corrente sanguínea o esporo do Clostridium. Ou, ao se cortar com um elemento cortante anaeróbico, por isso um prego enferrujado, porque se o prego está enferrujado, o oxigênio ao redor está sendo usado para oxidação do ferro. Então eu torno aquele local ali um ambiente anaeróbico. Se naquele ambiente anaeróbico tiver contaminação de esporos do Clostridium tetani, eu vou estar introduzindo na minha corrente sanguínea, consequentemente, o esporo, que ao cair na minha corrente sanguínea, ela vai se distribuir, esse esporo vai nascer, vai começar a liberar toxinas que vai me dar dor de cabeça, dor no corpo, rigidez muscular, dor na nuca, eu vou parar o diafragma dentro de outros músculos, como por exemplo as costelas, os músculos intercostais, e eu vou ter literalmente asfixia. Olha essa foto aí que representa uma pessoa morrendo de tétano na Idade Média. Como as pessoas não sabiam o que era isso, elas diziam que essa pessoa que está tendo um ataque de tétano, ou seja, está toda enrijecida, todos os músculos duros, a musculatura das costas está encurtada, ele não consegue respirar, está morrendo asfixiado, ele estava recebendo era um demônio, segundo a visão da igreja na época. Qual era a consequência disso? Essa pessoa endemoniada, não com tétano, tá? Para eles estavam com demônio. Ele era uma pessoa que mexia com magia negra. Depois da morte desse indivíduo, a família desse indivíduo toda era sacrificada, ou pela fogueira, ou enforcada, porque eles eram bruxos. A família não avisou a família direta que morava com ele, que ele mexia com bruxaria. Desde que o pobre estava morrendo de tétano. Para você ver como a falta de conhecimento da época gerava situações um pouco drásticas para a situação. O cara morreu de tétano, era encarado como um bruxo. Como é que eu posso me tratar do tétano? Soro antitetânico e também
vacinas. Então eu vou me vacinando ao longo da minha vida. Essas vacinas geram geralmente aí 10 anos de garantia. Então eu tomo a minha última vacina aos 4, então eu vou tomar aos 14, vou tomar aos 24, 34, assim sucessivamente. Vixe, eu nunca tomei, mas me cortei. Vai ao posto e aí ele vai aplicar um soro antitetânico, ou seja, um paliativo para evitar a toxina que pode lhe matar asfixiado. Vamos falar um pouquinho agora da meningite bacteriana. A meningite ela pode ser causada por bactérias, por vírus, por fungos, por protozoários, né? Então tem vários meios aí sobre a meningite, tá? Então vamos falar da meningite bacteriana. Ela é causada pelo Haemophilus influenza. E essa bactéria, ela consegue penetrar até suas meninges. Como é que você consegue adquirir essa bactéria? Você vai adquiri-la por meio de contato com aerosol de pessoas contaminadas. Fala, espirro, tosse. Essa bactéria, ao entrar na corrente sanguínea, ela vai desenvolver febre, mal-estar, vômito. Ao penetrar na meninge, ela vai promover uma inflamação das meninges que cobre o seu sistema nervoso. E uma das características básicas para você entender a meningite é a rigidez da nuca. Por isso, quando você está com vômito, febre, dor de trás do olho, aí o médico ele pode fazer um teste simples. Ele pode pedir para você encostar o queixo no seu peito. Tá? Então, ao conseguir fazer esse ato, ele já descarta aí, por exemplo, a meningite. Por quê? Porque uma pessoa com meningite não consegue fazer esse movimento da nuca, porque aqui passa a meninge e ela está inflamada. Como é que eu combato a meningite? Eu combato a meningite tomando a vacina tetravalente. Nesse gráfico a gente consegue observar qual a relação de imunização e aparecimento da doença. Claramente, quanto mais imunizado a população menos aparecimento da doença acontece. Eu vou tomar ela como vacina tetravalente, né? Que vai combater tétano, difteria, coqueluche e a influenza bacteriana. Aí o que é que vai acontecer? Observe o gráfico. Os casos em 1995 foram grandes, porque a cobertura ela foi muito pequena. Quando eu cheguei na década de 2000, exatamente 2000 e 2001, onde a cobertura foi maior, o que aconteceu com os casos? Eles caíram. Mostrando assim que a relação poder público, vacinação é um fator importante para evitar essa doença. Vamos falar agora da gastrite bacteriana, né? Muitas pessoas facilmente dizem, eu tenho gastrite. Mas o que é a gastrite, né? Ela é causada por uma bactéria chamada H. pylori, certo? Por isso que algumas pessoas dizem, eu tô sentindo uma piloura, tô sentindo dor na barriga de fome. Mas o termo correto, né, é uma gastrite bacteriana, uma dor estomacal. Como é que você vai pegar essa bactéria? Por alimentos ou água contaminada. Então, uma verdura mal lavada, mal higienizada, uma água contaminada, você pode adquirir a bactéria H. pylori, muito comum em alfaces, por exemplo, verduras cruas. O que é que ela vai causar? Ela vai causar hemorragias, erosões, dores estomacais e, se você não tratar a longo prazo, câncer. Muitos dos cânceres de estômago são causados pela presença de H. pylori. Quando você faz uma relação, pessoa que está com câncer de estômago, pessoa que tem H. pylori, os números batem muito, mostrando assim que H. pylori tem uma relação direta. O que é que H. pylori faz? Então você pode ver aí um estômago, né? O estômago ele é um saco, né? Mais ou menos 2 litros, e esse saco ele tem na sua parede estomacal a liberação de ácido clorídrico, exatamente para diminuir o pH, transformar o pepsinogênio em pepsina para poder digerir as carnes. Esse ácido clorídrico é corrosivo. Ele deveria corroer o estômago, mas não acontece isso. Por que que isso não acontece? Porque junto com o ácido clorídrico, o seu estômago também libera um muco, que era como se fosse um isolamento. Parede estomacal, ácido clorídrico e entre ele tem um muco. Ou seja, o líquido que corrói a carne que você come não consegue chegar no estômago, porque está, né, com uma liberaçãozinha ali de proteção.
Aí o que é que acontece? Ao adquirir a bactéria, essa bactéria começa a fabricar a sua alimentação e claramente ao longo do processo alimentar, ela vai diminuindo esse muco. Ela vai fazendo seus processos químicos, esse muco vai diminuindo e agora aquele líquido ácido que não tocava no estômago passa a tocar. Ele passa a ferir o estômago, gerando aí dores, feridas, acidez e modificando as células, podendo gerar o câncer. Qual é a profilaxia? Como é que eu me trato? Tomando antibióticos. Eu vou tomar um antibiótico próprio para aquela bactéria. Vou mudar o pH, vou tomar o omeprazol junto com a amoxicilina, clavulanato de potássio, por exemplo, para poder eliminar aquela bactéria. Não é qualquer antibiótico que vai matar essa bactéria. Tem que ser um antibiótico, um tratamento específico. Vamos falar aí um pouquinho da cárie dentária, né? A cárie ela pode ser causada por inúmeras bactérias, como você pode ver aí na imagem, né? Eu tenho N bactérias que podem causar a cárie. Mas essas bactérias, elas fazem parte da sua flora bucal, elas vivem na sua boca, né? Então, teoricamente, elas não deveriam fazer mal, mas com a ingestão excessiva de açúcar, você mesmo pode gerar uma multiplicação excessiva dessas bactérias. Opa, tem muita comida, eu vou aumentar. Ao comer essas comidas, elas começam a formar ali placas dentárias, né, de proteção com cálcio, para poder não ser mortas por uma enzima digestiva da sua boca chamada lisozima, uma antibacteriase da sua boca. Ela vai tentar matar essas bactérias. Essas bactérias, querendo proteção, começam a liberar substâncias que perfuram o esmalte dentário e, consequentemente, chegam até o nervo do dente, causando dor e muitas vezes até a perca dentária. Qual é o tratamento? Procurar um médico especializado, dentista, que vai fazer o seu tratamento dentário. Vamos falar agora da cólera, uma doença muito comum nas Américas. Já houve vários e vários surtos de cólera, por exemplo, no Brasil. A cólera é causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae, ou seja, uma bactéria em forma de vírgula. Ela é uma bactéria gram-negativa em forma de bastão. Como é que eu pego a cólera? Eu vou pegar a cólera, adquirir a cólera com água ou alimentos contaminados, ou seja, geralmente alimentos crus. Em países que é muito comum você comer verduras não cozidas e carnes cruas, você pode desenvolver essa doença. Qual é o sintoma? Uma diarreia cor de água de arroz. Então, diarreia da cor de água de arroz. Se você já teve um piririzinho, uma dor de barriga, você pode notar que a diarreia ela vem com restos fecais e com a água transparente. Mas a pessoa que tem cólera, ela nota que a evacuação dela ela é uma água esbranquiçada. Por que esbranquiçada? Porque junto com a eliminação das fezes está se perdendo muitos sais minerais. E olha que coisa interessante. Uma pessoa que está com cólera, ela pode perder de 12 a 20 litros de água por dia na evacuação. Uma pessoa de 60 quilos tem 60% do corpo de água, então ela tem 36 litros de água. Para que ela tenha uma perca de água diária que não cause perigo de mortalidade, ela só pode perder 10%, que é 3,6 litros. Se eu perco 12 litros, eu estou perdendo 40% da minha massa de água. Se eu perco 20 litros, eu estou perdendo aí quase 80% da minha massa de água. Isso vai levar à morte. Qual é o tratamento para o cólera? Então, uma das coisas que você tem que tratar rapidamente é a reidratação oral. Você tem que estar tomando soros, principalmente com água e sal, e um antibiótico específico. Você pode notar nesse gráfico, os países em vermelho são os países que mais têm incidência de cólera. Observe quais são esses países. São países do terceiro mundo, né? Dito antigo terceiro mundo. Países sul-americanos, da América Central, da África. E países onde o saneamento básico não chega. A relação cólera, saneamento básico está intrinsecamente ligada. Se eu tenho uma casa
cria uma fossa séptica e essa fossa é mal feita e ela consegue chegar, por exemplo, no lençol freático e o meu vizinho tem um poço d'água, bebe dessa água, eu tendo cólera, ele vai pegar também cólera. Então a relação saneamento básico e higiene é importantíssima. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Foi um prazer estar com vocês e tenham um bom dia.